Meus amores, a gente inicia nossa aula agora no nosso capítulo 3, tratando especificamente da inteligência emocional, né, que é a capacidade que a gente tem de tentar raciocinar um pouco mais e agir com inteligência e rapidez também. Né? Agir com uma inteligência predestinando o resultado que você almeja. Então, inteligência emocional é a capacidade que o ser humano tem de utilizar a inteligência para controlar suas emoções, ao mesmo tempo, sempre avaliando esse nosso lado racional mesmo. Então, quando a gente consolida só o resultado do seu projeto, e quando nossa aula, tratando da emocional, gente, quando eu falo inteligência emocional, é a só razão, e não somente depois você vai analisar. Traduzir, também. É muito prático, às vezes, quando a gente está dando aula, sempre analisar a vida, por exemplo, de um professor. O professor ele não vai para a sala de aula sem ter feito qualquer tipo de planejamento. Ele tem que ir para a sala de aula planejando o que ele supôs para dar. Né? E aí, se o planejamento A não deu certo, ele tem que ter um plano B, um plano C. Então, de alguma forma, ele vai sempre dar aula dele mediante o planejamento. A vida da gente não é diferente. A gente tem literalmente, pessoal, que planejar as coisas. Determinar o seu projeto de vida, pessoal, é construir a sua vida dentro de um planejamento. Ninguém pode ter uma vida completamente desregrada, uma vida completamente assim tumultuada, tá? A gente precisa planejar, construir a nossa vida em torno desse projeto, que é pessoal, mas também ele é um projeto que envolve a comunidade, envolve a família, envolve também o seu lado mais do que nunca profissional. E para você ter essa escolha, você tem que escolher muito bem mesmo, tem que pensar muito, tá? E não tomar uma decisão ou planejar algo porque o outro disse que é bom. Então, na vida da gente tem imprevistos, tem transformações, aparecem doenças que não for, aparentemente você não imaginaria que iriam aparecer, ou na família, ou na gente mesmo. Então, a gente vive nessas transformações e até que ponto o planejamento ele vai ser alterado em detrimento dessas transformações pessoais, né? E olha que a gente tem, tá, gente? Nós temos sempre imprevistos na nossa vida. E como nós estamos planejando o planejamento prévio, ele permite com que a gente analise mesmo o passo a passo que eu vou trilhar nesse planejamento. De repente, se eu tenho um imprevisto, mas como eu tenho um planejamento ali traçado, mesmo que eu tenha um imprevisto, eu vou manter o meu foco. Eu não posso desfocar daquele objetivo. Vamos supor, você quer ser um cabeleireiro, mas você não pode só querer ser, você tem que se formar, você tem que se profissionalizar. Quais são os objetivos? Né? O que, que você quer? Você vai querer só cortar cabelo? Você vai querer fazer, né, tudo relacionado ao cabelo, prancha, secar, modelar, colocar um difusor para quem é cacheado, né? Trabalhar também as cacheadas ou os cacheados. Tem que haver esse planejamento. Então, esse planejamento é uma organização da vida pessoal, da vida profissional. Então, em todos os campos da nossa vida, nós temos que planejar, tá? E aí, primeira atividade, tá, dessa aula. Como vocês se comportam diante de situações difíceis? Pode responder essa questãozinha no caderno, tá? E coloque a data de hoje. Segunda questão.
se sentem nessas situações ajudam ou atrapalham vocês em situações difíceis, né? Em situações que não foram planejadas, situações imprevistas, né? O imprevisível aconteceu. Como é que vocês reagem, né? Essas situações que não foram previstas, elas atrapalham vocês ou não? Né? Por quê? E a terceira questão, quando vocês identificam suas emoções, fica mais fácil lidar com elas. Sabe qual é o seu ponto fraco, né? Quando você fica mais angustiado, quando você explode com mais facilidade, é mais fácil você lidar com elas. Quando vocês conhecem as suas emoções, é mais fácil lidar com elas, com esses problemas, né? Então a gente tem sempre que avaliar até que ponto, né, a gente está preparado para esses momentos mais difíceis da vida. E isso inclui mortes, doenças, né, separações, que às vezes acontecem. Então, um projeto de vida, ele precisa ser claro, objetivo e preciso. Ah, não, não tem um plano, não, vou deixar para amanhã. O meu plano é fazer isso aqui e acabou-se. Não, gente, não é isso. Você tem que colocar o que você vai precisar, o que você vai precisar para que esse projeto saia do papel. Ah, eu vou ser influenciador. O que você vai precisar? Celular de alta capacidade, resolução. Você vai precisar ter conteúdo, ler muito. Porque para você ser um influenciador, você tem que constantemente estar atualizado das coisas que estão acontecendo no mundo. Se você vai ser um influenciador de maquiagem, você tem que ter todo tipo de maquiagem para falar sobre as maquiagens. Quais marcas eu vou ter, maquiagem X, Y, gente, tudo isso é planejamento. Então, no geral, nós precisamos planejar, porque as chances do planejamento dar certo são maiores do que a capacidade de ele via não dar certo, né? Então, quando você planeja, é mais fácil ele dar certo, a probabilidade é muito maior dele dar certo do que dele dar errado, mesmo que apareçam aí os imprevistos. A construção do futuro, pessoal, ela não pode ser feita por terceiros. A construção do futuro, ela é pessoal e ela é feita por cada um de nós. Não adianta você dizer que o futuro vai ser feito do jeito que Deus quiser. Não, deixa aí que do jeito que Deus quiser vai dar certo. Gente, mesmo que você acredite em Deus, você não pode fazer tudo dessa forma, você tem que planejar, tá bom? Então, precisam de recursos, você precisa colocar num papel quais são os recursos que você vai necessitar, né? E para eles, mais do que nunca, você precisa trabalhar a sua fortaleza, né? Ter inteligência emocional e não colocar sempre as suas emoções à frente das coisas, porque quando você coloca mais emoção do que razão, o seu lado emocional ele é destruído. Porque você se abala com o problema que tem na sua casa, você se abala com a morte que aconteceu na família, com a morte que aconteceu, né, do seu colega, na sua rua, com o vizinho, com... Gente, então a gente precisa ter essa inteligência emocional. Porque se eu sofro agora, eu tenho que tentar equilibrar-me para entender que esse sofrimento vai me levar a um patamar maior de superação. Então, a gente precisa sempre superar. Nós precisamos entender os nossos sentimentos e a partir do momento que a gente entende os nossos sentimentos é que a gente passa a entender os sentimentos dos outros. Porque a partir do momento que você entende os seus sentimentos, você passa a se motivar, você se identifica com o sofrimento do outro, porque às vezes um outro tem um sofrimento que é parecido com o teu. Você controla mais as suas emoções. Ah, professora, eu explodo com facilidade, pois você vai ter que trabalhar a sua inteligência emocional e respirar, né? A gente até brinca, né, na psicologia, respirar ou contar de 1 até 10 para que você evite estar tratando as pessoas, né, de uma forma ríspida, grossa. Então, no geral, convivência é mais do que nunca salutar, mas trabalhar essa inteligência emocional para que vocês não se autoagridam, né? Porque tem gente que sofre tanto que se agride. Às vezes uma separação dos pais, o problema dos pais, às vezes tem adolescente que sente e aí passa a ter ansiedade, depressão, sendo que o problema não é só seu, né, gente? O problema é de uma estrutura familiar. E o que você pode fazer nesse momento? Buscar psicoterapias? Sim, pode ser. Mas não é só com psicoterapias. Né? As pessoas precisam avaliar, acima de tudo, a sua capacidade de resistir a situações difíceis.
Até que ponto vocês estão preparados para passar por situações difíceis? Aí o Daniel Goleman, ele, em 1946, ele analisou o seguinte, psicólogo, tá, gente? É americano. Ele avaliou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que o quociente de inteligência, que é o QI delas, não era maior, em média, do que o da maioria da população, era igual. A única diferença que os fez vencer na vida foi a inteligência emocional. Gente, eles eram inteligentes, eu tinha o QI, né, que é o quociente intelectual, igual das outras pessoas. Mas o que fez com que essas pessoas tivessem tido resultado na vida foi a capacidade de planejamento deles e de não se abalarem com tudo o que aparecia na vida deles. Que é a questão da fortaleza, trabalhar os problemas para que eu entenda que esses problemas me tornam mais fortes para o futuro ou até mesmo para o presente. Então, nós, todos seres humanos, precisamos trabalhar muito essa inteligência emocional, tá bom? Então, ele foi analisar a questão dos comportamentos emocionais e aí ele avaliou que essas pessoas, elas tiveram um QI diferenciado, não é nem um QI diferenciado, na verdade, elas tinham um QI igual de todo mundo. Mas o que diferenciou elas no resultado para elas terem aí o sucesso foi o planejamento e a capacidade de elas não se apegarem só aos problemas, tá? Elas tiveram mais habilidades, elas foram mais fortes em alguns momentos, controlaram mais as suas emoções. Olha aí como funcionou o cérebro dessas pessoas. Controle emocional é a capacidade de dirigir as emoções, os sentimentos e os esforços a serviço de um objetivo, que na prática significa nós precisamos nos controlar, não explodir, né? Não explodir à torta e à direita, na verdade. Você não gosta de uma pessoa, vai logo explodir. Gente, controle emocional. A gente precisa ter autocontrole. O autoconhecimento, a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e as emoções quando elas ocorrem. Capacidade de você conhecer as suas emoções, tá bom? Saber o que está previsto. De repente você está com tanta raiva, você sabe o que vai vir seguidamente. Então você vai contar de 1 até 10 para evitar que essa explosão venha. Você precisa trabalhar a automotivação, que é a habilidade para lidar com os próprios sentimentos. Você está com sentimentos de angústia, mas você não sabe lidar, então você se tranca no seu espaço, não fala com ninguém, fecha a cara. As pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. Você tem que se adequar, você tem que se adequar ao universo dos seus problemas. E para isso você tem que ter essa automotivação e ter esse controle emocional. Você tem que ter essa habilidade de lidar com seus próprios problemas, adequando os problemas a cada situação e não explodindo nos outros, porque os outros não têm nada a ver com os seus problemas. Ter empatia, gente. Reconhecer as emoções das outras pessoas. Se a pessoa muitas vezes não fala contigo, ela não fala porque ela tem angústia. Você tem que se colocar no lugar dela. Tem dias que realmente a gente não quer conversar com ninguém, né? E aí você tem sempre que colocar-se no lugar do outro. Até que ponto vocês se colocam no lugar dos outros, né? E aí trabalhar a sociabilidade, a habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais amigáveis. Nós não precisamos, gente, em pleno mundo desunido, cheio de desigualdades sociais, nós não podemos mais achar que nós estamos vivendo em um mundo onde eu posso viver sozinho. Não, nesse mundo nós precisamos de todo mundo. Essas habilidades de se relacionar com pessoas, né? Ter essas relações interpessoais amigáveis, né? Mesmo que você não seja amigo de todo mundo, mas tem que se dar bem com todo mundo. Produzir relações saudáveis, né? Para gerar no futuro laços aí de respeito. Então, gente, esse é o quociente da inteligência emocional. Nós precisamos, sim. E como nós precisamos, tá? Garantir que o nosso cérebro funcione dentro desse que é o quociente emocional, e não só o QI, que é o quociente intelectual. Hoje, todos nós temos o mesmo QI, né? O quociente, nós temos índices muito próximos, seres humanos aí, todos nós temos esse QI intelectual bem parecido, só que o que nos diferencia é isso aqui, ó. Olha aí, veja sugestões de como aprimorar
cada habilidade. Preste atenção aí, tá? Autoconhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, né? Conhecimento mesmo, nós precisamos ter conhecimento da gente. A gente precisa ter o autoconhecimento. Então vamos lá, esse ter conhecimento. Ter momentos a sós. Nós precisamos ficar muitas vezes, em alguns momentos, sozinhos, para exercitar a nossa capacidade de dialogar com o nosso eu. Eu estou bem? Como eu estou conduzindo a minha vida, né? E aí, geralmente, esses momentos é muito comum acontecer antes da gente pegar no sono, né? Quando a gente deita. Exercitar a criatividade e a sensibilidade como forma de reconhecer sua visão de mundo. A forma como eu estou vendo o mundo está correto? A forma como eu estou tomando os rumos da minha vida estão corretos? Né? Eu estou planejando a minha vida de uma forma correta? Pesquisar sobre a vida de pessoas inspiradoras. Quem são as pessoas que me inspiram? Ou eu tenho um pai que não me inspira em nada, sei lá, é uma vida toda desregrada, ou bebe, ou é alcoólatra, ou é drogado. Não, eu tenho um pai que me inspira, é um cara que é bem resolvido. Ou eu tenho uma diretora da escola que me inspira, eu tenho uma colega que me inspira, eu tenho um professor que me inspira. Quando você não tem espelhos em casa, vocês precisam ter pessoas que inspirem vocês a serem melhores, né? Ou a quererem o melhor. Não, professora, mas pode acontecer o caso de eu me inspirar em pessoas ruins? Não é inspiração, gente. Inspiração que a gente está falando em sala de aula é inspiração positiva. A gente nunca vai falar um aluno se inspirar em coisas negativas, né? Porque isso não é inspiração, isso é depreciação, né? Deteriorização, é deterioração das relações. Nós precisamos, dentro desse controle emocional, olha o que tem no controle emocional. Praticar calma antes de reagir a uma provocação. Você foi provocado, então respire. Não jogue a mesma moeda, não jogue na mesma intensidade que jogaram contra você. Respire. Exercitar a força de vontade diante do desejo de resistir, de desistir. Tenha força de vontade. Ah, não, minha vida tá toda estranha. Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, eu não tenho dinheiro, não. Não desista. A força de vontade da gente aqui faz muitas vezes com que a nossa inteligência emocional seja o diferencial para as nossas realizações. Respeitar combinados, manejando emoções dissonantes como medo, cansaço e insegurança. Gente, esse é o problema dos adolescentes. Os adolescentes têm um problema sério, né? Eles não manejam muito bem emoções. E como eles não manejam bem emoções, eles não lidam bem com o medo, né? Tem uns que querem ser super-heróis demais. Não tem medo de nada. Diz que não tem medo de nada, na prática tem. Estão cansados, mas não demonstram que estão cansados. Ou quando estão cansados, demonstram até demais. Querem mostrar para todo mundo que está mais cansado que todos os outros. Né? Quem nunca prestou atenção em colegas na sala que trabalham e quando chegam na sala querem mostrar que trabalham mais que os outros? Aí chegam, botam o pé na cadeira, ou tentam dormir na sala de aula. E aí, gente, às vezes é desleixo também, às vezes não é só o cansaço, às vezes é desleixo mesmo, tá? Eu vou dar um testemunho meu, né, gente? Eu sempre trabalhei, trabalhava e estudava. E eu ia para minha escola, chegava do trabalho, então eu tinha que optar, às vezes eu tinha que ir para a escola a pé. Né? Eu morava no centro, mas minha escola também era no centro, mas era o centro-norte. Eu morava no centro-sul, em Teresina, no centro-sul, e tinha que ir para a escola que ficava no centro-norte. E eu chegava na escola morta de cansada, no sol de Teresina. E assim, tinha aulas que eu me concentrava mais, tinha aulas que eu estava muito cansada mesmo. Mas o que é que eu fazia? Eu dizia para o professor, professor, estou muito cansada, se eu cochilar aqui não me leva mal, mas eu estou escutando, porque eu sempre tive essa habilidade de mesmo às vezes estar cochilando, eu estou prestando atenção nas aulas. Então, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. E sou aluna de escola pública, né? Então, eu dizia para os meus professores antes. Né? Então, eles já sabiam da minha rotina de vida. E dificilmente, mesmo diante do cansaço, eu dormia. Dificilmente, gente. Só quando realmente eu estava muito, mas muito mesmo cansada.
né? Então, assim, isso nunca foi motivo para eu mostrar insegurança. Pelo contrário, quando começávamos a fazer as atividades, eu fazia minhas atividades, quando o professor copiava, eu copiava. E eu nunca, mesmo diante de todas as adversidades, eu nunca fui insegura, eu sempre acreditei nos projetos que eu tinha, sempre tracei um planejamento para minha vida. E mesmo diante de todas as dificuldades, né, eu nunca coloquei as dificuldades à frente dos meus projetos. Tanto que todos os projetos que eu planejei, eu conquistei. Todos os planejamentos que eu fiz, eu consegui realizá-los. Então, a gente tem aí, pessoal, a empatia. Colocar-se no lugar do outro, especialmente quando ele parecer frágil ou vulnerável. Quando o outro aparecer frágil, vulnerável, não é para você estar humilhando. A parte deixa de ser fraco, cabeça para cima. Gente, é tentar se colocar no lugar do outro. Por que, que ele está assim? Você vai conversar. Por que você tá com tanta dor? Por que você está se sentindo tão mal? Né? Não é, julgar, mas questionar, analisar o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Os diálogos são diferentes do que você chegar e já ir detonando, né? Buscar compreender o outro sob uma perspectiva histórica, julgando menos e entendendo que cada pessoa pensa e age também de acordo com a sua história. É isso que eu estou falando. Nós não precisamos julgar. As pessoas que estão sob essa situação de vulnerabilidade, elas não precisam ser julgadas, elas querem ser ouvidas, elas precisam ser escutadas. E você precisa analisar o fator histórico, o que foi que levou a esse desfecho dessas histórias, né? O que você pode fazer para mudar essa história e não estar recriminando as pessoas. Estender a mão ao outro, oferecendo ajuda sem se omitir diante de sua dor, de seu sofrimento, de sua solidão. Jamais, gente, jamais, tá? Diante de uma grande solidão, mostrar aí, é, que o outro não existe. Pelo contrário, são nesses momentos de fragilidade que você tem que estender a mão e mostrar para o outro que você está ali. Para o que ele precisar, você está ali. Você é amigo, está lá para somar. No fenômeno sociabilidade, que é a capacidade que você tem de lidar bem com as pessoas e viver bem na sociedade onde a gente vive, né? Sociabilidade é você viver bem com as pessoas, ouvir as pessoas e respeitar seus pontos de vista, e não só estar apontando o dedo, procurar formas pacíficas de resolver diferenças, né? Acolher o outro, a gente precisa sempre acolher o outro, oferecendo apoio e demonstrando alegria com seu progresso, não simplesmente tendo inveja do outro porque o outro progrediu. Que isso, gente? O ser humano, ele é tão mesquinho, a raça humana ela é tão mesquinha que quando tem um colega que se dá bem, em vez de ter um outro que vai estar lá parabenizando, vai aparecer um outro para dizer assim, para criticar. Mas em vez de estar lá para parabenizar, até para criticar, olha o absurdo. A automotivação, fazer o que precisa ser feito com atitude positiva. Então, sempre pensar positivo, gente. A pior coisa que existe é você ter numa sala de aula pessoas que só pensam de forma negativa. É muito ruim. Você precisa ter, né, pessoas que pensam positivamente acerca de determinados assuntos. Não esperar ter vontade para fazer aquilo que é necessário. Agir logo e fazer bem feito. Sempre fazer o seu melhor. Não, eu só vou fazer o meu melhor se valer ponto no trabalho. Não, gente, você tem que fazer na sua vida sempre o seu melhor. Você não pode fazer o seu pior. Porque se você de repente for mãe ou for pai, você vai fazer o seu pior para o seu filho. Visualizar os ganhos que serão obtidos com a realização das metas propostas. O que você colocou como meta e obteve como meta, né? Você, de fato, teve ganho. E, no geral, a gente tem ganho. Né? Trabalhar sempre isso. Quando você estimula metas e que você cumpre essas metas, você se transforma, porque você chegou aonde você planejou. Então, assim, ao longo da vida é importante aproveitar as oportunidades que surgem para trabalhar cada habilidade que ajudará a desenvolver a inteligência emocional. Para começar a repensar e a desenvolvê-la, é interessante fazer uma autoavaliação, a fim de verificar se existem habilidades que necessitam ser trabalhadas. Desenvolver a inteligência emocional pode trazer vários benefícios e preste atenção nessas inteligências emocionais aí, tá? Olha aí, tá, gente? Os traços que nós precisamos.
E aí, alguns alunos que já se conhecem, trabalharam bem e trabalham bem essa questão do autoconhecimento, eles conseguem ter essa inteligência emocional, que é essa fortaleza, né, de entender o seu sofrimento e não estar somente se esmurecendo, questionando, né? Primeiro ponto, quando você tem essa inteligência emocional, essa razão, esse lado racional, de fortaleza, diminui os níveis de ansiedade e estresse. 2, melhora os relacionamentos interpessoais. Você tem relacionamentos saudáveis. 3, trabalha a empatia e o equilíbrio emocional. 4, aumenta a clareza dos objetivos e o comprometimento com sua realização. Você acaba se comprometendo com as coisas ao seu redor, né? Com algumas disciplinas ao seu redor. Você vive bem. Ajuda a desenvolver a autoestima e a confiança. Porque alunos bem resolvidos e fortalecidos, eles desenvolvem bem a sua autoestima